inexplicáveis ontem na transmissão do programa, eu tô começando a achar que a gente está lidando, nesse caso, com alguma coisa, de natureza espiritual. E eu vou dar uma explicação para vocês. Eu gostaria só de lembrar a todos vocês a importância de você dar o like, né? Quando você dá o like, a plataforma entende que você está gostando do conteúdo e continua recomendando para você. E além disso, quando você dá o like, a gente consegue fazer a famosa palhinha da arca, não é verdade? Então, meus amigos, aproveita aí para já dar o like para a gente acelerar aqui, a transmissão aqui, né, e o número de pessoas assistindo para poder ter cada vez mais gente assistindo. Eu vou tomar um golinho de água e vou pegar um livro que está aqui na minha estante aqui em cima da câmera, né. Vocês não estão vendo que é na parede contrária, né, aqui em cima da câmera onde eu transmito as nossas lives, tem uma estante lotada de livros, né, ela tem três níveis e tá toda lotada de livro. Vou pegar um livro aqui que eu quero comentar com vocês, tá? E o nome do livro se chama Space Invaders, do William Schnoebelen, e é um livro muito interessante que eu gostaria de fazer um comentário com vocês, porque esse livro nos ajuda um pouco, a entender essas questões, tá? Então eu vou trazer os aspectos mais marcantes ali e fundamentais desse livro, beleza? Deixa eu pegar só o livro aqui para mostrar para vocês, só um minutinho. É um livro que infelizmente não tem em português, mas é um livro interessante pra caramba, né? Tá aqui, ó, Space Invaders, William Schnoebelen, tá? Capinha minimalista, simples, livro muito legal, tá? E William Schnoebelen, nesse livro, ele vai argumentar que os OVNIs e os alienígenas não são meramente extraterrestres. Ele vai argumentar que são enganações demoníacas e satânicas orquestradas ali por Satanás. E isso tudo faz parte de uma grande ilusão do final dos tempos para enganar a humanidade e preparar o caminho para o anticristo e afastar as pessoas de Jesus. E ele vê os fenômenos, então, alienígena como cumprimento de profecias bíblicas, como 2 Tessalonicenses 2, 9 e 11, e também Mateus 24, 24, tá? O que dizem esses versículos, né? Deixa eu abrir aqui para vocês para a gente ler. 2 Tessalonicenses 2, 9 a 11 diz: E esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo engano da injustiça para os que perecem, porém, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem, e por isso Deus lhe enviará a operação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na injustiça. Ou seja, o apóstolo Paulo fala em 2 Tessalonicenses sobre o engano do final dos tempos, perfeito? E Mateus 24, 24 diz: Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Perfeito? Então, meus amigos, segundo William Schnoebelen, isso que a gente vê faz parte desse engano diabólico, satânico, tá? Então, é importante a gente lembrar que o William Schnoebelen foi o ocultista de alto nível por vários anos, participou da maçonaria esotérica, que é o antigo e primitivo rito de Mênfis e Misraim, participou de grupos satânicos, né? Participou também foi Mormon, foi bispo da igreja veterocatólica, né? Que é um ramo colateral da igreja católica, um ramo holandês, e depois ele se converteu ao cristianismo. Ele estuda os OVNIs desde os anos 60. É um senhor que deve ter uns 80 anos, está vivo ainda, e é muito interessante o trabalho dele, porque ele combina uma perspectiva bíblica com o acréscimo de experiências pessoais dele, né? Então, ele nesse livro ele faz um resumo muito interessante, né, da história, da historiografia ali dos aliens, e ele faz conexões também muito interessantes com o ocultismo, tá? Então, se a gente pegar aqui, o livro tem, apesar de ser um livro fino,
mas ele tem vários capítulos, os capítulos são muito interessantes, né? É, nesse livro, ele vai trazer um relato que é extremamente interessante, que ele vai falar o seguinte: quando os anjos caídos, eles se afastaram de Deus, eles ficaram aprisionados. Mas, depois de um tempo, esses anjos caídos, eles conseguiram escapar dessas prisões. Aí você fala assim, mas como assim, Daniel? Veja o que a Bíblia nos ensina. A Bíblia diz o seguinte, o próprio Jesus falando, quando o espírito imundo sai do homem, ele vai para lugares áridos. Não achando repouso, ele volta para sua antiga morada e, encontrando a sua antiga morada adornada, porém vazia, ele vai, chama outros 7 espíritos piores do que ele e o seu segundo estado é pior do que o primeiro. Ou seja, na própria Bíblia, Jesus ele vai dizer que os demônios, quando eles saem de uma pessoa, quando eles são expulsos de uma pessoa, eles vão para um determinado lugar, que Jesus chama de lugares áridos, e nesses lugares áridos, ele, ele consegue, depois de um tempo, voltar para a sua antiga morada, e aí ele, se a pessoa não tiver com Jesus, ele possui a pessoa novamente. Então, o que a gente vê nesse versículo? A gente vê que os demônios, eles conseguem sair dessa prisão onde eles são colocados espiritualmente. Então, William Schnobelin, ele vai dizer que esses seres, quando eles se rebelaram e caíram, eles conseguiram depois sair dessa prisão, mas sem aquela capacidade que eles tinham de conseguir se transportar no universo de forma livre, como eles faziam antes, quando eles eram servos de Deus e ainda estavam em comunhão com Deus. Então, isso vai determinar, segundo William Schnobelin, que eles tiveram que desenvolver ou encontrar alguma maneira de conseguir continuar se movimentando, né, através das dimensões ou através do universo. E foi nesse sentido que os alienígenas eles usam essas aeronaves como os anjos caídos, melhor dizendo, usam essas aeronaves como meio de transporte para poder transitar dentro dessa situação que eles estão ali, que seria quase que uma prisão condicional, tá certo? É como se os caras estivessem ali numa condicional, né? Então, o William Schnobelin, inclusive, ele deu uma palestra muito interessante chamada The Sons of God and the Antichrist, ou seja, os filhos de Deus e o anticristo. Essa palestra está no YouTube. Eu vou colocar um link aqui para vocês, mas esse link que eu estou botando aqui no YouTube não é da palestra completa, é a parte 1. Depois você teria que, né, buscar as demais partes, tá? E aí, o William Schnobelin, ele vai voltar lá no Gênesis 6, quando tem aquela famosa passagem que diz que os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas, coabitaram com elas, e dali nasceram os varões de grande renome da antiguidade, os gigantes, né? Então, o William Schnobelin, ele vai desenvolver essa tese, mostrando que os filhos de Deus são uma classe angelical que buscou se reproduzir com as mulheres humanas, conforme está na Bíblia, para criar um exército para tentar destruir as coisas de Deus e o povo de Deus. E o que é curioso é que sempre nesses relatos de abduções alienígenas são feitas pesquisas nos órgãos reprodutores dos homens e das mulheres, e muitas vezes as mulheres saem dali, quando retornam dessa experiência de abdução, retornam grávidas, né? E depois o bebê é levado após 3 meses. Então, ele vai explicar, né, que o modus operandi desses alienígenas, supostos alienígenas, desses supostos relatos do mundo hoje, eles meio que são muito semelhantes ao que a gente vê nessa estratégia lá dos anjos caídos
de Gênesis 6, que são chamados no livro de Enoque de os vigilantes, né? Ou os Watchers. E aí, ele traz até um relato muito curioso, que ele diz que uma vez, quando ele ainda estava no ocultismo, o espírito guia dele, né, o mestre ascensionado, disse para ele ir até o Lago Michigan. E no inverno, Lago Michigan no inverno é um negócio extremamente frio, né? No inverno ali, se você tem temperaturas abaixo de zero, e é um negócio assim bem inóspito, né? A pessoa pode facilmente morrer ali no, num lugar desse, tá? Então, nos meses ali de inverno, o negócio fica muito, mas muito frio. E aí o lago congela, obviamente, e o espírito pediu, o espírito falou para ele ir até lá. E quando ele chegou lá e ficou esperando a próxima coordenada, e ele disse que de repente ele viu ali uma luz e ele de repente ele se viu dentro de uma nave, ele teria sido abduzido, e dentro dessa nave ele diz que viu pessoas que pareciam humanas e pessoas que não pareciam nem um pouco humanas, né? E ele disse que, por incrível que pareça, a conversa que foi travada ali era conversa de códigos maçônicos. E ele falou: Poxa, por que um alienígena quer conversar sobre códigos maçônicos comigo? Né? Que história é essa? E aí ele ficou um tempo ali naquela aeronave e tal, e quando ele acordou, lembrando, ele estava. O local ali de encontro no Lago Michigan, a gente está falando de Chicago, né? Ele estava ali na meia-noite, mais ou menos, no inverno. Lembrando só que nos recordes, né? Já chegou a menos 40 graus ali naquela região. Então, uma região muito fria. E ele acorda, depois dessa experiência, deitado na neve, mais ou menos ali 3 da madrugada. Ou seja, ele diz o seguinte, cara, se eu tivesse ficado 3 horas deitado na neve desmaiado, eu teria literalmente congelado, virado uma pedra de gelo. E não apenas isso, ele estaria debaixo da neve, ele estaria cheio de neve em cima do corpo dele. E não foi o que aconteceu, né? Ele apagou meia-noite e quando ele acorda já são 3 da manhã e ele está deitado acima da neve e sem estar com o corpo congelado. Então ele pensa, caramba, eu acho que eu não estive aqui na beira do Lago Michigan durante essas 3 horas, né? Então isso vai gerando questões ali muito estranhas para ele pensar. E aí, ele começa a dizer que, pelo fato desses seres estarem fazendo conversa maçônica com ele, isso deu a ele um insight para perceber que eles têm algum outro tipo de interesse, que não um interesse meramente de fazer experiências biológicas, né? Mas eles tinham um interesse ali de alguma coisa de natureza mais espiritual. Então, o Willis Schnobelin vai dizer que, como esses anjos caídos não têm mais autorização de Deus para se transportar livremente no universo, eles acabam dependendo dessas máquinas para poderem se movimentar, tá? A Paulinha tá até falando que a maior loja maçônica do mundo, né, fica em Michigan, né? Então, meus queridos, se a gente começa a juntar isso tudo que a gente falou até agora, a gente vai ver que nós estamos diante, muitas vezes, de um fenômeno espiritual que está diretamente relacionado com o final dos tempos e a preparação do reino do anticristo, a preparação do grande engano do final dos tempos que o apóstolo Paulo fala com tanta clareza. E a estratégia para deixar a humanidade completamente atônita, amedrontada e fazer com que, debaixo de um perigo de debaixo de um perigo de uma invasão alienígena, a humanidade se una debaixo de um único governo global com o objetivo de se proteger, e aí eles conseguem se
criar finalmente esse governo global tão sonhado por Satanás para criar o que a Bíblia chama de reino do anticristo. Mas tem um outro livro muito interessante também sobre esse assunto, conectando a questão ufológica à parte espiritual. Um livro que eu tenho, mas está lá no Rio de Janeiro, né? Eu estou em São Paulo, que é o livro chamado The Omega Conspiracy, do I.D.E. Thomas. E eu gostei. Esse foi um dos livros pioneiros nesse assunto.